Olá pessoal, eu sou Roberto Ferreira e hoje eu estou aqui com o meu amigo Reinaldo de Jesus, do Orquidário Bio Verde, para tratar com vocês de um tema importantíssimo, que é adubação orgânica de orquídeas. Bom, Reinaldo é um grande amigo, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, mas isso em breve vai estar acontecendo, né? E Reinaldo já fez uma atividade conosco aqui, em que ele mostrou as atividades do Bio Verde, que é a empresa dele, o orquidário dele, tratando desde a produção até a linha final, né, em que as plantas estão para comercialização. Então a gente já tem uma atividade anterior com o Reinaldo aqui no nosso canal. Obrigado, Reinaldo, por se dispor a fazer mais uma atividade de grande importância, de grande relevância para a orquidofilia, como sempre. Reinaldo é químico, trabalhou por muitos anos, a vida inteira, na indústria de madeira, madeireira, não é isso? Com a química. Depois foi trabalhar com orquídeas, e nas orquídeas tem um carro-chefe aí com as ametistoglossas, na área de seleção genética, melhoramento. Estão trazendo coisas novas aí, plantas novas, variedades novas, o Reinaldo tem produzido, com outras espécies também, né, e vem desenvolvendo tecnologias para se trabalhar com manejo na orquidofilia. Dentre elas, o uso dos adubos orgânicos. Então, Reinaldo, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para mim e para a gente, para aqueles que nos assistem também, nos acompanham, né, como foi que começou essa tua atividade aí no Bio Verde com a adubação orgânica em orquídeas? Bom dia a todos, uma satisfação muito grande, Roberto, estar aqui no seu canal, participando mais uma vez dessa entrevista, né, desse bate-papo. Eu acredito que vai ser de grande valia para os orquidófilos, uma vez que o resultado é muito promissor, é muito interessante. Bom, tudo começou em 2006, né, quando minha esposa me deu ali uma revistinha de como cultivar orquídea, de como produzir orquídea, de como fazer cultivo in vitro. E nesse intervim me falaram do bocashi. Bocashi é um adubo orgânico milenar, onde os agricultores, de uma forma geral, utilizam o bocashi em suas plantações para adubação. E eu resolvi, dessa forma, usar o bocashi no meu cultivo. Usei muito hidrossolúvel, muito NPK, né, como foliar, e o resultado do orgânico, para mim, foi mais interessante. E daí eu comecei, então, a usar o adubo orgânico em minhas plantas. Eu comprei muita coisa e hoje nós produzimos. Que bom, então. E quais são os principais benefícios dos adubos orgânicos em orquídeas? O que você traz para a gente, né, de novidade, de motivação para a adubação orgânica nas orquídeas? Bom, para mim, Roberto, é absorção, a forma de absorção. Se nós formos avaliar o que acontece lá na Serrapilheira das Matas, você vai perceber que a serrapilheira nada mais é do que uma compostagem na mata para as raízes, né? Os micro-organismos chamados eficazes, quando a folha cai no chão, essas folhas são degradadas por esses micro-organismos, eles disponibilizam, através dessa degradação, sais solúveis, e as raízes se alimentam de forma bem gradativa, na quantidade que precisa, e esse nutriente entra na ceia elaborada da árvore e começa, então, um novo processo de queda. Nutre a árvore, cresce folha, essas folhas caem, e vai esse balanço natural, eu diria, aí do cultivo, né? E eu entendo o seguinte, que essa disposição inorgânica, baseado na decomposição dos micro-organismos eficazes, elas são
lentas, elas são devagar, bem devagar, quase parando, ou seja, a raiz vai absorvendo aquilo que interessa para ela. E no adubo orgânico não é de quando você pega o adubo orgânico, processo adubo orgânico, de uma forma que nós vamos falar à frente. Você me vê bem? Sim. Eu entendo que as orquídeas não vão ser diferentes. E eu comecei a testar isso aí nas minhas orquídeas e eu percebi que a resposta do cultivo foi muito mais eficiente do que os organominerais. Os hidrossolúveis. Ok. E nessa tua ótica, nesse teu trabalho já aí vem desenvolvendo com a adubação orgânica, você vê alguma desvantagem dos adubos orgânicos quando a gente compara com os hidrossolúveis e os organos minerais? Ou só vantagens? Não, tem desvantagens e preocupantes, inclusive. Se nós formos avaliar o processo de produção do adubo orgânico, ele é bem complexo e um pouco empírico para a forma que conduzem essa produção. Nós vamos imaginar, então, que para se produzir um adubo orgânico, você precisa ter uma base. A maioria das pessoas usam torta de mamona, outras farinha de milho, outras soja, farelo de soja, aquilo que tem disponível. É claro que cada composto desse tem um potencial de nitratos e fosfatos, e esses compostos vão conferir melhor ou pior a quantidade desses nutrientes para as plantas. Eu uso torta de mamona porque ele tem uma quantidade de nitrogênio bem maior do que cerco de gado, do que torta de milho, enfim, a torta de mamona ela é mais rica em nitrogênio, e eu preferi usar essa, eu busquei essa aí. Bom, de base, de forma que você, buscando a sua base, você vai precisar de decompor essa base, você vai precisar de decompor os compostos orgânicos, e você precisa de micro-organismos eficazes. E existem formas e formas de buscar esses micro-organismos. Se você comprar decompositores de nitrato no mercado, decompositores de fosfatos, é uma linha de raciocínio. Se você for na mata, colocar uma armadilha com arroz cozido, sem sal, sem gordura, colocar numa caixinha, eu usei no início, né, uma caixinha de bambu, um gomo de bambu com os dois nós participando dessa caixinha. Partida no meio, coloca o arroz, você captura, é uma armadilha para você buscar os seus micro-organismos. Bom, quando você faz isso aí, você captura micro-organismos maléficos e micro-organismos benéficos. Aí está o grande problema, no meu ponto de vista, o grande malefício. Então, nessa seleção, depois de aproximadamente 10 dias de coleta desses micro-organismos, você tem que fazer a seleção, só que a seleção ela é empírica. Por cor, você define aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Se for marrom, preto e cinza, joga fora, que são micro-organismos ruins. Esses que geram doenças, enfim, maléfico para as plantas. E se for colorido, marrom, quanto mais colorido, melhor. Vermelho, verde, branco, essa seleciona. Então você joga o que não presta, guarda o que presta e multiplica o que presta. Você pega esses micro-organismos eficazes que você achou que são eficientes, benéficos, empiricamente, coloca num composto de açúcar mascavo, ou de melaço, ou de açúcar mesmo, melhores esses que não processados, porque industrialmente, porque não pode ter resíduo e tal. Então pega lá o melaço, só pegou o caldo da cana, concentrou ele,
esse cara é o responsável para nutrir os seus micro-organismos no momento da decomposição dos compostos orgânicos. Então, o malefício, Robério, no meu ponto de vista, é se nessa seleção, para as pessoas que produzem adubo orgânico, selecionando empiricamente os seus micro-organismos, ele incorre em um problema seríssimo de colocar na multiplicação micro-organismos maléficos. Se for um fungo que gera podridão negra, você já imaginou o que vai acontecer com o seu plantel? Um desastre. Então, a minha sugestão para essas pessoas que produzem adubo orgânico é para ir em uma empresa de nome conceituada e comprar esses decompositores biológicos. E aí, de forma segura, você vai produzir o seu adubo orgânico. E esses micro-organismos da empresa, eles são acessíveis? É fácil a gente adquirir isso no mercado? Hoje, pelo menos aqui na Bahia, qualquer loja agrícola já tem uma geladeira lá, tem todo um processo de conservação desses micro-organismos, né? Eles têm uma geladeira lá que vende galões de 5 litros, 10 litros, daquilo que você quer. Hoje você já compra inseticida, fungicida, tudo natural. Então, eu acho que é uma excelente... Vou te dar uma ideia só de cochonilha. Cochonilha, nós tivemos um problema seríssimo aqui no orquidário, que o produto natural, os fungicidas naturais, inseticidas naturais, resolveram, no caso do inseticida, resolveu o problema da cochonilha no orquidário. Contribuiu para a resolução. Bom, o que eu entendi da captura desses micro-organismos nos ambientes naturais, a base é praticamente amido, não é isso? Então você usa o arroz, é o amido que vai fazer esse atrativo para os micro-organismos. Além do arroz, você pode usar alguma outra coisa, o milho, batata, ou alguma coisa nesse sentido, ou o arroz é o que você mais recomenda para aqueles que querem fazer esse processo capturando os micro-organismos em ambientes naturais? Eu recomendo o arroz, que é o mais utilizado. Eu, por exemplo, na época, eu não tive oportunidade de fazer com outros amidos. Ok. Reinaldo, você até antecipou, mas só para reforçar, para a gente entender melhor, quais são os principais cuidados, então, que nós devemos ter, né, o que pressupõe ao uso desses adubos orgânicos? A questão da seleção que você falou dos micro-organismos é fundamental para que a gente não esteja introduzindo aí patógenos no nosso plantel, no nosso orquidário, que de fato seria um desastre, né? A gente pensaria numa coisa boa, mas poderia estar fazendo uma coisa completamente desastrosa, né, que causaria dano econômico. Então isso é uma preocupação. O que mais que a gente precisa ter como cuidado para fazer essa manipulação, esse manuseio? Isso em relação aos hidrossolúveis e organominerais, ou só os cuidados do orgânico? Só os cuidados do orgânico. O que a gente precisa, além dessa seleção que você mencionou, que faz por cores, separando os patogênicos dos benéficos, né, saprofíticos aí, o que mais que a gente precisa ter no transporte, asepsia de material? O que mais, que tipo de cuidado você tem e que você recomenda para aqueles que quiserem de alguma forma também adentrar nesse universo da adubação orgânica, capturando esses micro-organismos em ambientes naturais? Eu vejo aí as quantidades, por exemplo, né? Você vai usar adubo orgânico. Qual a quantidade que você usa? Você não pode ficar expediando também muito adubo orgânico para uma planta que não vai absorver aquilo ali, né? Vai absorver a longo prazo, por exemplo. Você coloca aí 10 gramas no potezinho, 15, você tem 3 meses de eficiência dessa adubação, né? Então, o excesso de adubo orgânico poderia ser um problema, né? A outra coisa é dessa produção, né? Como que você vai perceber que sua planta, você comprou um adubo orgânico de uma empresa que você não conhece muito bem e apareceu uma doença na sua planta? Então,
o cuidado principal, inicial, é você pegar esse adubo orgânico e colocar em um lote pequeno, não colocar em todo o seu plantel de uma vez só, porque você não tem um respaldo técnico ou de algum amigo que usou aquilo, e de forma que ele vai, se ele causar problema no seu plantel, vai causar problema em uma pequena minoria de plantas. Então, eu acho que se não conhece, se não sabe da procedência, se não tem uma referência positiva, faça um teste antes de usar todo esse produto. Em todas as plantas, na verdade. E é fácil conservar esse material? Por exemplo, quando você captura os micro-organismos nos ambientes naturais, é fácil conservar esses micro-organismos? Você mantém alguma condição especial para eles ou já vão direto para o uso na compostagem? Quando você processa o adubo orgânico, ele tem duas formas de produzir, o aeróbico e o anaeróbico, tá certo? O aeróbico, o pessoal faz um monte e bota ali. O anaeróbico, você processa ele 21 dias, vou falar do anaeróbico, que é o que eu uso, você coloca ele em um ambiente fechado, compacta ao máximo, né, tira o máximo de ar de oxigênio dele de dentro que você pode, fecha ele e deixa um período de 21 dias em decomposição, ou seja, os micro-organismos fazendo a atividade deles de decomposição da matéria orgânica. Depois disso, quando a pessoa seca, nós secamos esse produto para embalar. Simplesmente secamos esse produto para que ele ele tem uma camada, ele cresce onde entra em contato com o oxigênio quando ele está úmido, ele tem uma camada de esbranquiçada e dá uma má impressão no adubo. Então, se nós produzimos ele, deixamos o tempo de decomposição, esse adubo é seco e comercializado, na hora que você tira esse adubo orgânico do seu saquinho, você usa a quantidade que você precisa e fecha ele novamente. Não precisa ser com vácuo, nada disso. Fecha ele novamente e deixa ele fechado. Porque se molhar, ele pode exalar mau cheiro, né? E até um certo desconforto. O mau cheiro é função do tipo da base que está se utilizando. Uma base, por exemplo, com esterco de galinha, é insuportável o uso até seco. Quando você molha ele desprende aí, ó, gera umas toxinas fedidas, ou ruim. Então você tem que procurar uma base também que não ocorra esse tipo de coisa. Uhum. Você mencionou então torta de mamona, agora esterco de galinha, que outras bases a gente pode também encontrar e usar? Esterco de boi, a torta de milho, torta de soja, enfim, tudo que é folhagem, você pegar a serrapilheira, secar, triturar aqui no meio triturado, é uma base orgânica, né? Você tem que pensar no potencial nutricional de cada elemento desse aí. A torta de mamona é o que tem maior concentração de nitratos quando decompostos. Ok. Bom, assim como a gente viu no outro momento contigo aqui no meu canal, na sua marca registrada aí com as orquídeas, as ametistoglossas, você também já tem a tua marca registrada de adubo orgânico bioverde, não é isso? Você pode Sim. falar um pouquinho para a gente dessa composição tua? O que torna isso um produto diferenciado? Como é que você compõe, além dessa base, além dos micro-organismos, como é que se dá o teu processo? Você já mencionou aí que você trabalha mais com a parte anaeróbica, né? Mas você pode compartilhar conosco aí esse teu segredo que está fazendo um sucesso entre os orquidófilos que estão passando a ser orgânicos? Bom, eu não vejo problema nenhum, falo isso com a maior facilidade, porque o bocashi, eu já comentei e vou repetir, ele é milenar. E o que eu faço no meu plantel, o que eu faço aqui no Bioverde é exatamente o bocashi. Só que o segredo estão nas quantidades de cada coisa que você põe, né? Para a orquídea, ametistoglossa ou algumas espécies, aquilo que eu fiz foi direcionado para o meu cultivo. Então, por exemplo, quando você decide a produzir adubo orgânico, você primeiro descobrir
que é melhor para o seu cultivo? Quem tem maior concentração de algum elemento químico direcionado para você? Definido isso, você tem que triturar muito bem triturado o seu adubo orgânico. Você imagina, se eu pegar uma amêndoa ou um casulo, onde estão os nitrogênios da torta de mamona, e mandar os micro-organismos decompor, eles vão decompor de uma forma muito lenta. Agora, você imagina se você triturar esse carocinho e gerar milhares de pedacinhos. A decomposição desses elementos químicos, dessa matéria orgânica, ela vai ser muito mais efetiva, porque aumentou a superfície de contato. Então, a questão da degradação, a questão da trituração, vamos imaginar, né? Quando você tritura um determinado composto químico, um determinado matéria orgânica, você tem que deixar ela pó, o mais próximo de pó possível, para aumentar a superfície de contato. Esse é um. Depois, eu uso torta de Nim. Que a torta de Nim, eu compro um produto importado da Índia, que ele tem, o próprio Nim tem alguns componentes micro-organismos que repelem insetos. Eles são benéficos para esse fim, né, de produção de orquídea, no meu ponto de vista. Então, eu uso a torta de Nim. Alguns outros detalhes também compostos na torta de Nim. E a outra é a farinha de osso calcinada. É você pegar, por exemplo, eu mesmo faço a farinha de osso aqui do Bioverde, eu pego lá um boi, né, os ossos de um boi, queimo ele, calcino ele, trituro esses ossos, gero o pó, misturo nessa base orgânica e os micro-organismos, eles precisam entrar com melaço de cana, ou seja, um produto rico em carboidratos, né, carbono e hidrogênio. Bom, de forma de toda essa estrutura pronta, você precisa de ter um detalhe fundamental, que é a mistura. Você imaginou você pegar um emaranhado de micro-organismos eficazes com açúcar mascavo ou melaço de cana e colocar desse volume de torta de mamona, colocar em um lugarzinho só? Ou seja, você não vai conseguir eficiência naquela região onde não recebeu os micro-organismos eficazes. Então, a sua mistura tem que ser a melhor. Então, o misturador, os seus micro-organismos eficazes, a sua base orgânica e o seu cálcio, né, os componentes ricos em cálcio, que seria aí a farinha de osso, isso aí precisa de ter de uma forma muito bem requisitada, muito bem entendida, para você ter uma qualidade. E esse balanço iônico, que cada um faz o dele. O Reinaldo usa 1 quilo de farinha de osso, usa 2 quilos de torta de Nim e usa 100 quilos de torta de mamona e mistura isso com os micro-organismos embebidos aí no melaço. Reinaldo fez o bocache dele. Talvez o pulo do gato é para quem vai produzir milho, né? Tem que ver o que o milho consome mais. Quem vai produzir abacaxi, o que o abacaxi come mais? Precisa de mais para se nutrir. Então aí é uma direção, viu, Robério? Aí é um entendimento de cada produtor. Reinaldo, e para finalizar a nossa conversa hoje, né, de um assunto tão importante, de um tema tão interessante para a gente da orquidofilia, eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a relação benefício-custo. Tem trazido bons resultados para você nesse aspecto também? É possível a gente imaginar que essa condição de usar adubo orgânico pode se tornar também acessível, viável
para os demais orquidófilos? Como é que você está enxergando isso? Como é que você está computando essa relação aí de benefício-custo usando-se a adubação orgânica? Bom, em relação a benefício-custo da utilização adubo orgânico e hidrossolúveis, o adubo orgânico ele chega a ser o dobro do custo dos hidrossolúveis. Contudo, eu vejo a vantagem de usar o adubo orgânico em relação aos químicos, aos inorgânicos ou aos hidrossolúveis. Eu vejo como vantagem no homem-hora, no HH aplicado para você estar usando esses hidrossolúveis em relação ao adubo orgânico. O adubo orgânico você aplica uma vez a cada 90 dias. O adubo hidrossolúvel você chega a usar, tem pessoas que usam de 15 em 15 dias, né? Usam na fertirrigação. Na fertirrigação, ele pelo menos 20% a 25%, eles caem no chão sem atingir o objetivo de adubação, né? De forma que, e a forma de absorção desses compostos precisa avaliar muito bem. No final das contas, para mim, o adubo orgânico, em função da qualidade de produto do seu cultivo que você vai ter, é muito maior. Então, eu acho que benefício-custo, adubo orgânico ganha nos dois. Bom, para aquelas pessoas que têm interesse em avaliar a eficiência de um adubo ou outro, no caso orgânico ou hidrossolúvel, a minha sugestão é separar um grupo de plantas, 5, 10 plantas, e em uma parte coloca adubo orgânico, numa frequência trimestral, e no outro lote de plantas coloca o hidrossolúvel, o inorgânico, esse produto de mercado, NPK, na fração que costuma utilizar, né? 10, 10, 10, 20, 20, 20 de nitrogênio e fósforo potássio. Uma vez que você selecionou as plantas, aplicou adubo orgânico em um lote e o adubo hidrossolúvel em outro lote, a sugestão é que você avalie, né, um ano os dois adubos. Um na frequência trimestral orgânico e o outro na frequência que você utiliza sempre. E no final desse um ano, você avalia custo-benefício do que aconteceu com a sua produção. Para ter ideia, vocês vão avaliar número de broto, número de brotações, número de folhas, né, na brotação, olhar floração, como é que foi a floração de um e a floração de outro, para você tomar a decisão final que adubo utilizar. Às vezes, o adubo orgânico sendo um pouquinho mais caro, benefício custo final, é muito mais interessante usar orgânico. Essa é a minha posição, tá bom? Pode ser visto aí nos resultados. Bom, pessoal, essa era a nossa conversa de hoje. Foi o nosso momento aqui com o amigo Reinaldo, mais uma vez. Reinaldo, que é um químico, trabalhou por muitos anos na indústria química madeireira, né, com celulose, envolvido aí, depois migrou para a orquidofilia com a sua saída do mercado formal. Hoje está aí proprietário do Bioverde, produzindo orquídeas de qualidade, carro-chefe é a ametistoglossa, produzindo também adubo orgânico. E aí, Reinaldo, só posso te desejar um grande sucesso na sua empreitada mais uma vez. Estar aqui conosco é uma grande satisfação e discutindo conosco, mostrando aí os benefícios e também as desvantagens, né, relacionadas à adubação orgânica, um tema importante para a nossa orquidofilia. Se vocês gostaram da atividade de hoje, dá aquele joinha para a gente que vai ser importante. Cliquem no sininho também para serem notificados das nossas atividades. E se você já me acompanha, continua nos acompanhando, que tem muita coisa boa que ainda vem por aí. Tem muito a explorar na orquidofilia, não é? E aquele que não me acompanha ainda, mas está nos assistindo, inscreva-se no meu canal e venha compartilhar conosco essa grande aventura chamada de orquidofilia. Tchau, pessoal. Um abraço e até a próxima. E Reinaldo também, grande abraço para você.
de coração, desejo grande sucesso na sua empreitada. Até mais.